A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com esta igreja. Os irmãos, por gentileza, podem se assentar. Meus queridos irmãos, é com muita alegria que recebemos aqui o convite do pastor Emanuel, na pessoa do pastor Sérgio, para estarmos juntamente com vocês participando deste grande evento, que é o evento onde a palavra de Deus é exaltada. Agradeço a presença de todos os irmãos, agradeço a Deus por esta oportunidade singular e quero louvar também a Deus pela vida do pastor Júnior, que está conduzindo aqui esse trabalho, e a cada irmão que prontamente e obedientemente vieram para participar deste grande evento. Meus queridos, eu agradeço também minha esposa que está me acompanhando. Minha filha também gostaria de vir, mas ela não está muito bem de saúde, ficou com o meu filho. Antes de nós entrarmos na palavra propriamente dita, rapidamente quero dizer para os irmãos que no ano de 1994 eu tive a oportunidade de me casar com a irmã Débora Soares. Portanto, fizemos já 30 anos de casados. E meses depois do nosso enlace, ela veio engravidar-se, só que a gravidez não foi avante por conta de um aborto que ela sofreu. Fomos até o hospital e a médica disse que o feto estava totalmente deformado. Se a criança nascesse, seria com sérias deformidades. Mas sempre há uma esperança quando resolvemos depositar nossa confiança em Deus. E assim fizemos um voto: se o Senhor nos desse uma criança perfeita, onde pela primeira vez eu tivesse oportunidade, eu daria esse testemunho. Se aqui estou, é porque Deus nos ouviu, nos atendeu. Meses depois, ela engravidou-se, a gravidez foi avante, fomos até o hospital, ou melhor, recebi um telefonema do hospital e que minha filha já havia até nascido e era do sexo feminino. Na oportunidade, eu li o livro do profeta Samuel, capítulo 25, que fala de uma mulher muito abençoada chamada Abigail. E o Senhor colocou no meu coração para impor nela o nome de Abigail. E então, pesquisando, Abigail é um nome oriundo do hebraico e significa alegria do meu pai, o meu pai é alegria. Nasceu perfeita, linda, bonita e formosa, do jeito que nós pedimos. Inclusive, ela se parece bastante comigo. Não entendi essa, eu não entendi. Vocês veem que tem tudo a ver com o nome, né? Traz muita alegria. Gente, testemunho à parte, brincadeiras também. Eu quero convidá-los para fazermos a leitura na primeira carta do apóstolo Paulo, que está em Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4. Quem não encontrou, já está projetado na tela, vamos proceder com a leitura. Vamos lá? Assim diz o Senhor: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, aleluia, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, mais uma vez, Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos pela tua fidelidade, graça, favor e misericórdia. Eu te agradeço, Senhor, por estar aqui na tua casa, diante do teu povo, do teu rebanho, das tuas ovelhas que vieram aqui para ouvir somente a tua voz. E eu te agradeço também por ter
me colocado como canal de expressão da tua vontade. E como tal, eu dependo inteiramente da tua graça, do teu poder e da tua unção. Eu te peço, Senhor, aquece o meu coração com o teu coração, a fim de que o coração da tua igreja saia daqui aquecido pela tua presença e pelo poder da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, olhando para a apostila que nós elaboramos, ou melhor, para o conteúdo que nós elaboramos nesta apostila, eu percebi uma coisa, que se nós formos discorrer de cada um desses detalhes, não dá tempo. Nós vamos tratar de temas, um tema hoje e outro amanhã, de acordo com a perspectiva apresentada pelo apóstolo Paulo nesta passagem bíblica. Hoje nós vamos trabalhar um tema extremamente relevante, que ele está inserido dentro do contexto escatológico e dentro da teologia sistemática. Só que sempre quando eu vou tratar de um tema, seja ele qual for, bíblico ou teológico, eu sempre procuro apresentar um viés apologético, ou seja, eu gosto sempre de dar um suporte apologético, ou seja, da defesa da fé. Então nós vamos tratar deste tema dentro desta perspectiva. E o que nós vamos estudar hoje é pura escatologia, não somente hoje, mas também amanhã. A escatologia eu a considero como o sumum bonum do cristianismo. A expressão sumum bonum vem do latim e significa bem supremo. O nosso bem supremo está na escatologia. E vou dizer por quê. Porque o apóstolo Paulo, no seu discurso apologético em favor da ressurreição, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 19, ele chega a dizer o seguinte, que se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos considerados os mais miseráveis de todos os homens. E por quê? Porque o mundo não tem esperança. Ou seja, a esperança é uma esperança efêmera, é uma esperança temporal, é uma esperança passageira. E os seus olhos estão focados nas coisas materiais, no melhor carro, no carro mais caro, talvez um Rolls Royce, ou um Bugatti, ou qualquer outro carro de maior valor, uma casa no melhor condomínio, uma boa conta no banco. E nós temos a oportunidade de ter tudo isso, mas nós sabemos que além de tudo isso, existe uma vida que esse mundo não tem a perspectiva de abraçar. Nós temos uma vida transcendente, porque a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E por esta razão a nossa esperança é a sua vinda. A nossa esperança é o arrebatamento da igreja. A nossa esperança é a ressurreição dos mortos. A nossa esperança é corpo glorificado. A nossa esperança é vê-lo face a face. A nossa esperança é estar no céu. A nossa esperança é o toque da última trombeta. E quem está guardando este toque, o Senhor Jesus Cristo, pode começar a adorar o nome do Senhor. Oh, aleluia! É vê-lo face a face. E existem muitas promessas para aquele cujos olhos estão na eternidade. Portanto, o apóstolo Paulo diz, se você, depois de conhecer Cristo e saber toda essa esperança, se você reduz esta esperança às coisas desta vida, você é o mais miserável de todos. Porque eles são miseráveis porque vão morrer nessa expectativa banal, temporal e efêmera. E você, sabendo de tudo que lhe espera na glória, reduz essa sua esperança. Por esta razão é o mais miserável. Mas eu louvo a Deus que aqui eu estou diante de uma igreja que está aguardando o arrebatamento, que está aguardando a volta gloriosa do Senhor, que aguarda novo céu e nova terra. Quem está aguardando isso? Quem quer vê-lo face a face, quem quer a glória do Senhor na terra?
pode adorar o nome do Senhor, porque Ele já está presente aqui na casa. A presença de Deus já se encontra aqui neste lugar. Glória a Deus. Gente, já há uma unção poderosa tomando conta deste lugar. Oh, aleluia! Meus queridos, de acordo com o que o apóstolo Paulo está apresentando aqui neste capítulo, nós vamos seguir. Hoje nós falaremos sobre o estado intermediário. Repita comigo: estado intermediário. Do que se trata o estado intermediário? O estado intermediário é o lapso temporal, entre a morte e a ressurreição. O que é o estado intermediário? O lapso temporal entre a morte e a ressurreição. Em outras palavras, é um intervalo que existe entre o momento que morremos e o momento que ressuscitamos. A partir desta perspectiva, porque o pontapé da escatologia tem o seu início no estado intermediário, surgem algumas perguntas. Se existe um estado intermediário entre a morte e a ressurreição, é fato que nós acreditamos que nós não somos uma alma, mas nós temos uma alma. E se temos uma alma, para que esta alma possa estar estabelecida dentro deste lapso temporal, faz-se necessário que ela não seja uma parte imaterial que morre, mas esta alma precisa ser imortal. Se cremos que a alma é imortal, de acordo com o que nós veremos no texto bíblico, em especial nas palavras do nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo, fica a grande pergunta: esse lapso temporal só existe para os salvos, ou esse lapso temporal, este intervalo, também existe para os perdidos? É claro que não é somente para os salvos, ele é também para os perdidos. Mas se é para os salvos e os perdidos, significa que ambos têm o mesmo destino? É isso que nós vamos descobrir. Qual é o destino do justo após a morte do corpo? E qual o destino do ímpio após a morte do corpo? Para onde vai o justo? Ele vai para o seio de Abraão? Ele vai para o terceiro céu? Ele vai para o paraíso? Ele vai para debaixo do altar de Deus? Ele vai para onde? Vai para a presença de Cristo? Ele vai para a glória? E no caso do ímpio, será que está contemplado para ele também esse mesmo destino? Ou o ímpio vai para uma outra região? É claro que vai para uma outra região. Mas que região? Vai para o Hades? Vai para o inferno? Vai para o Tártaro? Vai para a Guiena? Vai para o Abissos? Ou vai para o purgatório? Ou vai estar numa transmigração da alma como um fantasminha camarada? Ou ele deixa de existir, como pensam os aniquilacionistas, que tecnicamente, de acordo com o grego, são também chamados de psicopanirritas ou kinetopsirritas. Esse é o nosso desafio nessa noite. Descobrimos isso. E para tanto nós vamos fazer uso base do texto de Paulo, mas também recorreremos a outros textos paralelos, em especial aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 10, 28, em Lucas capítulo 16, 19 a 31, em 2 de Pedro capítulo 2, versículo 9, em Apocalipse também, capítulo 14, versículos 9 a 11, 20, capítulo de número 20, versículos 7 a 10, Daniel capítulo 12, versículo 2 a fim. Nós vamos trabalhar um pouco com o texto bíblico dentro deste espaço de tempo que nos resta. Então vamos lá. Estado intermediário, só recapitulando, os irmãos não estranhem de eu estar sempre repetindo, porque eu aprendi de Paulo que é bom repetir. Principalmente ele disse isso em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo de número 1, dizendo o seguinte:
Não me canso de dizer-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Aí, no mundo, filosoficamente, há um adágio que diz o seguinte, que a mãe do aprendizado, quem sabe o que é? A repetição. Quanto mais se repete, mais uma verdade ficará sedimentada no seu coração e na sua mente. E Deus tem interesse de repetir. Tanto é que existem muitas doutrinas que são repetidas no texto da palavra de Deus, a fim de que não nos olvidemos das verdades espirituais que o Espírito Santo fez questão, ou melhor, faz questão de que elas sejam impregnadas na nossa alma. Bom, o apóstolo Paulo escreve esta carta aos Tessalonicenses, e vale lembrar que no capítulo 1, versículo de número 10, Paulo faz alusão à escatologia. No capítulo 2, versículo de número 19, ele faz alusão à escatologia. No capítulo 3, 16 e 17, novamente ele faz uma abordagem en passant na escatologia. Mas no capítulo 4, esse capítulo é dividido em duas partes, e a segunda parte, ela é conhecida no meio teológico como perícope, que nós, doravante, chamaremos de bloco exortativo. Diga comigo, bloco exortativo. Como o próprio nome já pressupõe, bloco exortativo, significa que esse bloco, que eu quero registrar para vocês, que vai do versículo 13 até o 18, e se vocês lerem o versículo 18, ele é uma prova irrefragável da nossa assertiva aqui neste momento. Ou seja, era a prova inconfundível daquilo que nós estamos expondo. Porque bloco exortativo traz a ideia de exortação. Traz a ideia de exortação. Exortação é o ato de exortar. Dentro da palavra de Deus, você pode exortar, mas você pode admoestar. Quando eu estou admoestando? Estou admoestando quando eu estou puxando a orelha. Quando a pessoa precisa de uma repreensão severa, então eu a admoesto. Mas a pessoa que está precisando de uma exortação, eu preciso exortá-la. E exortar vem do verbo grego parakaleo. Diga, parakaleo. Que vem de uma preposição grega que é pará, que não é o estado do Pará, mas é uma preposição que traz a ideia de estar ao lado. Mas o verbo grego kaleo, e kaleo significa chamar. Então quem vai exortar, vai chamar aquela pessoa que está num descaminho, mas que está precisando de aconselhamento e de ser assistida, vai trazê-la do seu lado e dar uma palavra de consolo, de conforto ou de ânimo. E é isto que o apóstolo Paulo se propõe neste bloco exortativo, que é a segunda parte do capítulo 4 de 1 aos Tessalonicenses. E ele vai começar nesse bloco exortativo tratando deste assunto que eu quero que vocês venham comigo fazermos uma leitura conjunta. Eu sempre estarei trazendo vocês para meditarmos juntos e lermos juntos o texto sagrado. Capítulo 4, versículo 13. Vamos lá? Juntos, eu quero ouvir a voz de vocês. 1, 2, 3. Não quero que sejais para que não vos entristeçais. Veja, Paulo nesse primeiro versículo já expressa um desejo. Eu não quero, não é da minha vontade, irmãos, que vocês sejam ignorantes a respeito dos que já dormem. Quando Paulo usa essa expressão ignorante, ele não está ofendendo a igreja, ele está simplesmente querendo dizer: eu não quero que vocês fiquem sem conhecimento a respeito do que acontece com aqueles que entram no estado intermediário, no lapso temporal, no intervalo entre a morte e a
entre a morte e a ressurreição. Ou seja, daqueles que passam da vida para outra vida melhor. Veja bem, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito do que já dormem. Esse verbo dormir, na língua portuguesa, faz parte da quinta parte da gramática, chamada estilística. Existe uma figura muito interessante chamada eufemismo. Diga eufemismo. O eufemismo tem como finalidade abrandar o impacto de uma palavra. Suponhamos que você era um cuidador, uma cuidadora, estava cuidando de uma pessoa muito querida, de um amigo seu. Depois de uns 3 anos, esta pessoa partiu. Ele mora lá nos Estados Unidos. Como é que você vai dar essa notícia para esta pessoa que estava sob o seu cuidado, e essa pessoa que era muito cara a esta outra que vai receber a notícia? Você vai chegar por telefone e dizer: venha depressa para o Brasil porque sua mãe morreu? É assim que você fala? É claro que não. Você vai ter que ter tato, você vai dizer a mesma coisa, só que com outras palavras. Olha, como você sabe, sua mãe esteve aqui conosco durante tanto tempo e os médicos fizeram de tudo, mas aprove a Deus recolhê-la em seus braços. Ficou bonito? Sim ou não? Mas em outras palavras, o que se diz que aconteceu com ela? Morreu. Mas é só para dar aquela enfeitada. É o que Paulo está falando aqui a respeito dos que dormem. Então perceba que ele tem um tato, porque ele sabia que esta igreja era composta por muitas pessoas que ali estavam, que conhecia acerca da escatologia, porém não tudo, e que também estas mesmas pessoas queridas haviam perdido os seus entes queridos, seja de uma forma ou de outra, eles estavam separados fisicamente destas pessoas, e por isso esta ausência física lhes causava tristeza e dor no coração, como alguém que lhe é querido, quando ela se ausenta deste mundo, lhe causa tristeza. Portanto, Paulo precisava de tato, habilidade para falar acerca disso, mas ao mesmo tempo ele precisava orientar estas pessoas, porque ele diz o porquê que ele não quer que eles fiquem ignorantes. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Paulo, portanto, aqui no capítulo de número 4:13, ele está falando sobre a vida após a morte, sobre o que acontece conosco quando partimos desta para outra vida. E o apóstolo Paulo tem então esta sensibilidade para falar com a igreja presente. Mas percebam vocês que quando ele vai falar acerca da morte de Cristo, olha só as palavras que ele usa no versículo 14. Vamos juntos? Versículo de número 14. 1, 2, 3. Porque Jesus dorme. No que diz respeito àqueles que partiram, que fazia parte do ciclo de amizade, ou do grupo familiar dos seus ouvintes, dos seus espectadores, ele usa o eufemismo, dormiram. Mas quando vai falar de Jesus, o que ele diz? Que Jesus morreu. E por que ele não tem a mesma sensibilidade? Sabe por quê? Porque quando ele está falando com esse povo da igreja de Tessalônica, os seus entes queridos, apesar das suas almas estarem com o Senhor, os seus corpos estavam na sepultura. Mas quando ele vai falar de Jesus, ele vai falar de alguém que esteve na sepultura, mas ressuscitou e está sentado à destra da majestade nas alturas. Portanto, ele não precisa desse tato, porque aquele que partiu, ele ressurgiu, ele foi glorificado, foi elevado às alturas e intercede por nós lá no céu. Aleluia! Então não precisa desta sensibilidade. Portanto, voltemos-nos para o texto. Quando vamos falar de vida após a morte, vamos tratar daquilo que pensam os ímpios. A ICAR, que é um acróstico, Igreja
católica, apostólica, romana. Na perspectiva da ICAR, aquelas pessoas que não estão 100% perfeitas para irem para o céu, isso foi divulgado durante muito tempo, principalmente no período da Idade Média, e em especial na Reforma Protestante, antes da Reforma Protestante. É uma doutrina que teve o seu pontapé inicial com um dos pais da igreja. É por isso que quando eu vou para um debate, eu faço teologia, eu não me apoio 100% em pais da igreja. Eles deram a sua contribuição teológica, mas para fins de doutrina, de verdade, de regra de fé, eu fico com a Bíblia Sagrada, a única regra de fé, doutrina e fonte de autoridade e que nós podemos nos apoiar. Eles apelam para uma doutrina chamada doutrina do purgatório. Diga, purgatório. O purgatório, ele surge com Agostinho e ele vai se desenvolvendo no decorrer da história. E o amparo que eles tiveram para poder dar apoio à doutrina do purgatório é no livro de Macabeus, 1 Macabeus, capítulo 12, versículos 46 a 48. E depois, numa interpretação equivocada de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 12 a 15, e de outras passagens paralelas. Com base nessa interpretação, e não somente na Bíblia e nos apócrifos, eles tinham também o magistério e em especial a tradição, que era a interpretação dos papas, dos cardeais e também dos pais da igreja, de alguns pais da igreja. Eles fundamentaram esta doutrina do purgatório e na sua crença eles defendem o seguinte: que quando uma alma não está 100% preparada para que ela possa ir para o céu, primeiro ela tem que visitar o purgatório. Visitar o purgatório. O purgatório, no conceito da Igreja Católica, é lugar de purgar, é lugar de purificar. Você morreu com alguns pecados, então você vai para o purgatório. Isso pode durar um mês, pode durar um ano, pode durar 10 anos, 20, 50 ou até 1000 anos. Vai depender da purificação pela qual você precisa passar. Sem isso não é possível você ir para o céu. E por conta disso, eles começaram a vender indulgências, que era um documento que lhe facultava o perdão do pecado sem necessidade de ir para o purgatório. Mas comprando este documento, você não somente estava perdoado dos seus pecados passados, como você tinha oportunidade para pecar mais 20, 30, 40, 50 anos, sem ser incomodado por Deus e ir diretamente para o céu. E fora isso, na porta da igreja de Wittenberg havia um cofre escrito da seguinte maneira: ao tilintar de uma moeda neste cofre, uma alma estará saltando do purgatório e indo diretamente para o céu. Portanto, a crença da ICAR é no purgatório, mas na palavra de Deus em especial, em 1 de João capítulo 2, 1 e 2 diz o seguinte: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecar, vocês têm um advogado, e o seu sangue é a purificação pelos nossos pecados. Então é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Não tem doutrina de purgatório. O sacrifício do Senhor Jesus foi eterno, único, cabal, e ele contempla não somente o pretérito, aqueles que morreram na esperança messiânica. Aqueles do Antigo Testamento foram salvos no Cristo que haveria de vir. Nós somos salvos naquele Cristo que já veio e que derramou o seu sangue carmesim, o seu sangue puro, e nos purifica de todo o pecado. Portanto, essa doutrina não condiz com a verdade da palavra de Deus. Mas existem também os chamados aniquilacionistas. Diga, aniquilacionistas. Os aniquilacionistas, eles são formados, ou melhor, eles têm a seguinte concepção da vida após a morte: que você não é uma alma, mas você, ou melhor, você não tem uma alma, você é uma alma. Para o aniquilacionista, você não tem uma alma, mas você é uma alma.
E qual é a base que eles se apoiam para poder defender? Eles vão na Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Eu faço questão, por gentileza, que possamos fazer a leitura deste texto. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Podemos ler? 1, 2, 3. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, tornou em sua nariz o fôlego da vida, e o homem foi feito a alma. Olha só, gente. E o homem foi feito? Eles dizem, está aí. Aí não está dizendo que Deus fez uma alma para o homem, mas está dizendo que o homem foi feito. A conclusão lógica que eles chegam é que o homem não tem uma alma, mas que ele é uma alma. Agora é interessante notar que nem tudo que é lógico é verdadeiro. O fato de aparentemente esse texto estar apontando para uma lógica, isso não é uma verdade, nós vamos trabalhar esse texto. Só que antes eu quero apresentar um princípio hermenêutico de interpretação desse texto. E não somente desse, como alguns outros. A revelação bíblica, não se esqueçam disso, ela é progressiva. Diga, revelação progressiva. Não é o mesmo que nova revelação. Isso é muito comum nas seitas. Nós tivemos uma nova revelação. Não é uma nova revelação. Revelação progressiva significa que Deus vai apresentando a mesma verdade, só que em doses homeopáticas. Um pouco hoje, um pouco amanhã e um pouco depois. Neste texto, por exemplo, não se encerra toda a verdade de Deus acerca da composição do homem. Eu estou agora partindo para um outro aspecto da teologia sistemática, que é conhecido como antropologia teológica, que trata da composição do homem. Tudo o que diz respeito à composição do homem não está nesse texto. Então, como descobrimos? Descobrimos através da revelação progressiva, daquilo que outros textos vão dizer acerca desta mesma verdade, só que ampliando o conhecimento. Querem um exemplo? Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que também vai falar da composição do homem. E prestem vocês atenção, se o que está em Gênesis 1, 26 e 27 está em Gênesis capítulo 2, versículo 7, ou se o que está em 2, 7 está em 2, 1, 27. 1, 26. Por gentileza, juntos. 1, 2, 3. E disse Deus: vinte e sete. E criou Perceberam a diferença? Onde está escrito nesse texto que Deus formou o homem do pó da terra? Onde está nesses dois versículos que lemos que Deus soprou em seus narizes a Neshama? Só a título de informação, nariz em hebraico, diga assim, gente, fala. Vocês falaram em hebraico, nariz é af. Onde está escrito que o homem recebeu a Neshama? E onde está escrito que ele recebeu a Nefesh Hayah? Que o homem foi feito Nefesh, ou melhor, que o homem foi feito uma Nefesh Hayah? Também não está escrito. Mas também no texto de Gênesis 2:7 não está escrito que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, Selem Demut. E nem está escrito que Deus criou macho e fêmea, Zahar e Nikvah. Também não está escrito.
Agora, quando juntamos os dois textos, nós temos uma informação ampliada. E é a isto que nós damos o nome de revelação progressiva. Você vai juntar a informação do capítulo 1, 26 e 27 com Gênesis capítulo 2, versículo 7. Texto esse que nós iremos nos demorar um pouquinho mais. Voltemos para Gênesis 2, versículo 7. Nós estamos tratando do assunto na raiz, para que você não seja ludibriado, porque é justamente esta argumentação que eles vão usar para tentar te levar. E hoje nós temos que ter cuidado, porque nós não temos apenas as seitas para batalhar contra nós, no que diz respeito à nossa ortodoxia bíblica, mas temos também os calvinistas, com o conceito cessacionista, com os conceitos do calvinismo e tantos outros, do cessacionismo. Então nós vamos trabalhar para que você tenha um suporte teológico, apologético e bíblico para defender a sua fé. Versículo de número 7 do capítulo 2, vamos ler novamente, 1, 2, 3. Comecemos, portanto, veiotzer, começa ali, e formou, veiotzer. O verbo yotzer, ele vem da raiz hebraica iatzar, não é atiçar, tá? É iatzar. Iatzar nos remete para um aspecto cultural. E qual é este aspecto? A ideia de um oleiro. O que é um oleiro, gente? Trabalha onde? Na olaria. E o que é que ele faz? Vasos, tijolos, telhas, tantas coisas. Mas vamos restringir apenas a questão do vaso. O oleiro vai até a olaria, e eu estou pensando num oleiro sem as tecnologias contemporâneas, mas aquele oleiro antigo. E o primeiro oleiro que a Bíblia apresenta, quem é? É Deus. Deus, então, o oleiro, o que ele vai? Ele vai até a sua oficina, a sua olaria, ele vai amassar o barro, e ele tem em mente, no seu imaginário, aquilo que ele quer formar do barro. E ele vai alçar do imaginário e trazer para o mundo concreto. Sai do mundo das ideias para o mundo concreto. E é o que Deus fez. Pai, Filho e Espírito Santo tinham o objetivo de formar um homem. E então ele vai até a olaria, e ele pega esse barro e vai trabalhando. Ele foi modelando, veja bem, a ideia de atzar do hebraico, a ideia de um oleiro que vai pegar o barro e vai modelar com as mãos, até que ele tenha nas suas mãos aquilo que ele idealizou. Deus, portanto, trabalhou, e depois no final, sabe o que aconteceu? Apareceu você. Então você é lindo por natureza, porque quem fez foi Deus, e o que Deus faz é perfeito. E quando ele terminou de fazer a sua obra, está escrito ali no capítulo 1, versículo 31. Sabe o que ele disse? Tov meod. Diga Tov meod. Significa muito bom. Ele não disse que estava bom, mas estava muito bom. Só que Eclesiastes, no capítulo 7, 29, vai além de bom. Ele diz: Deus fez o homem perfeito. Deus fez o homem perfeito. Aleluia, perfeito. Então percebam que aqui Deus formou do pó da terra, a origem, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, a nishama. Foi produzido a respiração. Respiração tem dois momentos. O primeiro momento da respiração, qual é? Inspiração. Quando você puxa o ar, você está inspirando. E quando você libera o ar, o que você está fazendo? Expirando. Isso é a respiração. E o homem foi feito alma vivente, ou seja, nefesh hayah. A palavra nefesh em hebraico, ela possui um campo semântico muito amplo.
Quando falamos de campo semântico, estamos falando de campo de significados. Não dá para você engessar esta palavra como muitas outras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ou seja, no grego e no hebraico e também no aramaico, querendo dar a ela apenas um significado, porque uma palavra, ela pode ter vários significados, por conta do seu campo semântico, e por conta disso, uma palavra que tem vários significados, a gente chama essa palavra de palavra polissêmica, palavra polissêmica, porque vem de polis, vários, ou seja, uma palavra que tem vários significados. Por exemplo, neste exato momento, onde nós estamos? Na casa de quem? Tá. Mas em breve nós partiremos com Cristo e vamos para a casa de Deus também. Mas daqui a pouco vocês precisarão ir para casa, que não é a casa, mas que pelo menos deveria ser, né? Que o nosso lar é a extensão. E lá no fundo do quintal você esqueceu que deu comida para o seu cãozinho. E onde ele está? Na casa dele. Mas de repente você olha para o seu paletó e esqueceu que o botão está fora da casa. A casa do paletó, a casa do au-au, a casa que é a igreja, a casa de Deus, a sua casa e muitas outras casas. Perceberam? Então como é que eu vou descobrir o significado da palavra casa quando alguém pronunciar esta palavra? Como é que eu vou descobrir? Pelo contexto. Não dá para eu engessar e dizer que ela tem apenas o mesmo significado. Vocês estão entendendo? Da mesma sorte, a palavra nefesh pode significar várias coisas, eu vou elencá-las aqui. Primeiro, pode significar alma, diga alma. Mas pode significar garganta, diga garganta. Pode significar vida, diga vida. Pode significar cadáver, cadáver. Pode significar a parte imaterial que sobrevive à morte do corpo, repitam. Pode significar a parte material que sobrevive à morte do corpo. Ainda, a alma pode significar pessoa, diga pessoa. Vocês estão percebendo? Para você descobrir é necessário o contexto. Aqui nesse contexto de Gênesis 2:7, a preocupação do Espírito Santo através de Moshe, ou seja, de Moisés, não é dizer se o homem tem ou não uma alma, mas apenas dar a informação de que Deus criou um ser que respira, um ser vivo. E esse ser vivo respira porque recebeu nas suas narinas a Neshama. Mas uma coisa é fato, esse homem que é um ser que respira, ele foi formado do pó da terra, portanto ele tem uma bassar, ele tem um corpo, Até aqui tudo que sabemos é que ele tem um corpo e foi feito à imagem e semelhança de Deus, e é um ser que respira. E como é que eu vou descobrir que esse homem não é uma alma, mas que ele tem uma alma? Ou que ele não tem apenas um corpo e uma alma, mas que ele também tem um espírito? Então vamos por parte. No Antigo Testamento, primeiro, descobrimos que o homem tem um corpo. Agora precisamos descobrir se ele tem um espírito ou não. E esse espírito não é a Neshama, não é um sopro, não é um ar. É uma parte material que sobrevive à morte do corpo e que também, do mesmo modo como foi formado o corpo, também foi formado o espírito. Vamos para Zacarias capítulo 12, versículo 1. Zacarias 12, versículo 1. Juntos podemos ler? Peso da palavra do Senhor.
Meu Deus, fala o Senhor que estende o céu. Ó, ele está nos remetendo lá para Gênesis. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. É isso aí que ele está nos remetendo. Ele nos leva de volta para a criação. O Espírito Santo faz com que Zacarias nos reporte para o momento da criação. Estendeu os céus e fundou a terra. Criou céus e terra. E depois, no sexto dia, o que é que Deus fez? A última, criou o homem. E olha lá o que ele diz quando vai falar que criou o homem. E que forma ou formou, outra tradução diz formou, que é a mais correta. Formou o espírito do homem aonde? Juntos, onde? Como é que o senhor sabe que ele foi confeccionado? Porque o verbo que aparece ali, formou o espírito, é o mesmo que aparece em Gênesis 2:7 para dizer que Deus formou o homem do pó da terra. O verbo lá é yotzer, da raiz yatzar, do jeito que é em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus formou o espírito do homem. Deus, que é espírito, formou o espírito do homem e colocou aonde? Dentro dele. Aleluia! Vale um glória a Deus? Eu percebo que os irmãos estão ligados, e é muito bom isso, que aqui é uma escola hoje, para a glória de Deus, e estamos aprendendo. Formou o espírito do homem onde? Dentro dele. E a alma, pastor? Como é que nós podemos saber? Nós podemos saber pela palavra de quem tem autoridade para falar, de quem esteve junto, da pessoa que esteve junto no momento da criação. Eu estou me referindo à segunda pessoa da Trindade. Quem é ela? Quem? Mateus capítulo 10, versículo 28, e agora nós vamos trabalhar a nossa visão. Primeiro nós desmontamos a visão sectária, aniquilacionista, psicopanirrita, mortalista, de que o homem não é uma alma, mas que ele tem uma alma. E já provamos em primeiro lugar que o homem tem um corpo, e agora em Zacarias 12:1 que o homem tem um. Então o homem já é composto por duas partes. Vamos para a terceira parte. Mateus capítulo 10, versículo 28. 1, 2, 3. E não... Opa! Eu não disse que a revelação é progressiva? Sabemos que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e que ele fez Zahar Nikivá, macho e fêmea. Eu acredito na inspiração verbal das Escrituras, que nos textos originais o Espírito Santo inspirou os escritores a usarem as palavras adequadas para que possamos conhecer o coração de Deus, que é a sua vontade expressa na sua palavra. E aqui o Senhor Jesus, com todas as letras, está dizendo: lá ficamos sabendo que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele criou macho e fêmea. Depois ficamos sabendo em Zacarias que ele formou o espírito dentro do homem. E agora o Senhor Jesus, que é o nosso Criador, porque está escrito em João capítulo 1, versículo 1, o que está escrito? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito sem Ele se fez, incluindo o ser humano. Então nós estamos falando de alguém que tem autoridade para nos ensinar. Alguém que tem autoridade porque Ele é o Criador, Ele é o dador da vida, é Ele que cria, é Ele que sustenta, é Ele que salva, é Ele que liberta, e é Ele que leva para o céu. Aleluia! Quantos acreditam assim? Glória a Deus! E o que é que ele disse? Vamos lá agora, voltando para Mateus 10, 28. Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo, mas... Juntos, outra vez. E não...
Espere um pouquinho, nós vamos parar na metade, propositalmente. Jesus, depois de ter formado os seus discípulos, matetés, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, Sermão do Monte, ele prepara teoricamente aqueles que iriam ser os propagadores do reino, com uma missão de evangelização mundial. Começaram em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Depois de havê-los instruído, o Senhor Jesus vai na frente, praticando justamente aquilo que ele ensinou no Sermão do Monte, capítulo 8 e capítulo 9. Quando chega no capítulo 10, ele dá uma nova nomenclatura para os seus seguidores. Ao invés de chamá-los de Talmidi ou Talmidim, em hebraico, ou matetés, em grego, ele agora chama-os de aposteloi ou apóstolos, que vem do verbo grego apostelo, que é enviar. Logo, ele os descreve como apóstolos, porque a partir daquele momento ele estava enviando 12 homens com uma missão de propagar a mensagem que eles receberam. E no versículo anterior ele diz: aquilo que vocês ouviram em trevas, dizei-o em luz, e aquilo que eu vos disse ao ouvido, pregai sobre os telhados. Só que tem uma coisa: quando vocês forem fazer isso, não pensem vocês que as pessoas, que todas as pessoas, melhor, ouvirão esta mensagem de bom grado. Aqueles que ouvirem de bom grado e lhes derem pousada, fiquem lá, comam, bebam e desçam sobre aquela casa a vossa paz. Mas aqueles que não receberem, podem bater a sandália dos pés e vão embora. Mas não haverá apenas pessoas que não quererão recebê-los, mas haverão pessoas hostis à mensagem, que chegarão ao ponto de persegui-los até a morte. Mas se vocês morrerem por causa da minha palavra, não tenham medo, porque tudo que eles podem fazer é destruir aquele corpo que eu confeccionei no início, mas a alma de vocês eles não podem matar. Não poderão matar as vossas almas. Com isso, Jesus não somente está dizendo que temos uma alma, mas também que esta alma é imortal. Que esta alma é imortal, já foi dito aqui atrás, imortal. O que é imortal? A palavra imortalidade vem do grego atanasia. Diga atanasia. Atanasia, o sufixo é ia, e a parte intermediária entre as ia, você tem thanatos. A palavra thanatos vem do grego, e a palavra para descrever um corpo morto, um cadáver, morte. E esse a de atanasia, a gente chama de alfa privativo. Diga alfa privativo, que é uma partícula negativa. Se eu estiver falando de vida, eu colocar o A na frente, significa sem vida. E se eu colocar morte e antes colocar o A, significa não morte. Por isso imortalidade. Atanasia, imortalidade. O que Jesus está nos ensinando são duas verdades, ou três verdades centrais. Primeiro, que o homem não é uma alma, mas que ele tem uma alma. Segunda verdade, que esse homem não apenas tem uma alma, mas que esta alma é imortal. E se esta alma é imortal, significa que ela sobrevive à morte do corpo. Pronto, é isso que Jesus está afirmando. Só que o sectário vai tentar te pegar na segunda parte do versículo. Vamos para ela? Segunda parte. Nós lemos primeiro: e não tem mais os que matam o corpo, mas não pode matar. E o restante, bem alto: temei. Pronto, vai tentar derrubar a sua construção teológica, ou melhor, a sua construção bíblica firmada na palavra da verdade. Ora, se eu devo temer aquele que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma, ou a alma e o corpo, se a alma vai perecer no inferno,
Em outras palavras, eles querem dizer então que a alma vai morrer, ou que ela será destruída. Vamos trabalhar este verbo perecer. Diga, verbo perecer. Esse verbo, não na língua portuguesa, mas no grego, a palavra correspondente é apólime. Diga, apólime. A palavra grega, apólime, esse verbo, ele entra na mesma questão daquele verbo que nós tratamos no início. Esse verbo também possui um campo semântico muito amplo. Porque apólime pode significar, primeiro, perecer. Segundo, apólime pode significar matar. Terceiro, apólime pode significar destruir. Mas apólime também pode significar estragar. Apólime pode significar romper. Apólime pode significar perder. Como descobrir o significado do verbo dentro do texto? E muitas vezes o contexto não é apenas um contexto imediato. Pode ser e pode não ser. Pode ser um contexto mais amplo. Você pode compará-lo a verdades expressas na Bíblia Sagrada. A mortalidade da alma, se nós formos tomar como base o que os sectários fazem, dizer que o verbo vai perecer significa aniquilar, por isso eles recebem o nome de aniquilacionistas. Então nós vamos dizer que a alma será aniquilada, ou seja, que a alma deixará de existir. Mas isto não é uma verdade. E vou dizer por quê. Por exemplo, nós temos 3 parábolas em Lucas capítulo de número 15. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. A parábola Eram 100 ovelhas. Uma se perdeu. Quantas ficaram? A palavra perder ali, no caso da ovelha, sabe qual é o verbo? Apólime. Só que a ovelha, depois de algum tempo, ela foi encontrada, então ela não foi aniquilada. Ela não desapareceu, ela foi encontrada. Logo em seguida tem a parábola da dracma perdida. A dracma, a palavra grega que corresponde a perder, no caso da dracma, também é apólime. Diga, apólime. Apólime. Mas eu pergunto, a dracma foi encontrada? Depois nós temos a parábola dos 2 filhos perdidos, que geralmente a gente fala a parábola do filho pródigo, apenas do mais novo que se perdeu, quando na verdade os 2 estavam perdidos. Um dentro de casa e outro fora de casa. Que existe essa possibilidade. Nem sempre o perdido está fora de casa, às vezes está dentro de casa. Perdido nos seus próprios conceitos, no seu egoísmo, nas suas obras e não na graça de Deus. Então percebam que lá perder também é apólime. Agora, o Senhor Jesus disse o seguinte: não se pode pôr vinho novo em odre velho. O que é um odre? Odre é um recipiente confeccionado a partir da pele de carneiro. E esse odre, quando você coloca aquele suco de uva não fermentado e o fecha, ele vai passar por um processo, esse suco, por um processo de fermentação. Depois que ele passa por todo o processo de fermentação, essa fermentação faz com que o odre estique. Se depois de você despejar aquele vinho, que agora é oinós, que se transformou em vinho, que passou pelo processo da fermentação, se você colocar um vinho novo naquele odre e enchê-lo, ele vai esticar, mas o que vai acontecer? Ele vai romper, vai estourar, vai arrebentar. E esta palavra estourar, romper, também é polime. Perceberam? Então, neste caso, por que não pode ser aniquilação? Não pode ser porque, primeiro, Jesus disse que o homem pode matar o seu corpo, mas não pode. Com isso ele está dizendo que a alma é imortal. Como é que na primeira parte do versículo ele diz que a alma é imortal e na segunda ele vai dizer que ela morre? Aí alguém vai argumentar com você o seguinte: tá,
Mas quem não pode matar é o homem. Mas aquele que pode matar, ele vai dizer que é, e é Deus de verdade. Será que Deus pode ou não pode? Deus pode fazer o que Ele quiser. Pode ou não pode, gente? Eu vou abrir um parênteses aqui para dizer algo que vai chocar o pessoal. Mas depois a gente volta para o lugar, tá bom? Eu vou dizer para vocês, Deus não pode tudo. É verdade o que eu estou falando. É essa a reação que eu queria. E vou dizer por que Deus não pode tudo, apesar de ser todo poderoso. E vocês vão concordar comigo. Quem acredita que Deus não pode tudo, levanta a mão, que Deus não pode. Ó, só uma meia dúzia. Eu acredito que Deus não pode tudo. E vou dizer para vocês. Deus pode mentir? Sim ou não? Sim ou não? Deus pode falhar nas suas promessas? Sim ou não? Deus pode pecar? Deus pode deixar de ser Deus? Deus pode confeccionar uma pedra tão pesada que Ele mesmo não possa carregar? Deus pode ser Deus e deixar de ser Deus ao mesmo tempo? Então Ele não pode tudo. Vocês estão entendendo em que sentido? Então nesse caso Ele não pode tudo. Então o que é que Deus não pode tudo? Ele não pode tudo aquilo que é absurdo. Ele não pode ficar contra as suas promessas, contra a sua essência, deixar de ser Deus, pecar, ser imoral, deixar de ser santo. Ele não pode. E da mesma sorte, Ele não pode matar a alma no sentido de aniquilá-la, senão tudo aquilo que Jesus disse acerca da punição dos ímpios, acerca do castigo eterno, cai por terra. Porque se Ele vai fazer perecer a alma na guiena, no conceito dos mortalistas, dos aniquilacionistas, quem é que será punido no final? Porque a imortalidade da alma está diretamente vinculada com o conceito que Deus tem do castigo dos ímpios, e com o conceito que Deus tem da punição dos ímpios, e com o conceito que Deus tem acerca do inferno. O castigo é eterno, a punição será eterna, o tormento será eterno e o fogo será eterno. Mas se a alma é mortal e se tudo acaba, por que um castigo eterno sobre uma pessoa que deixou de existir? Por que um inferno eterno para uma pessoa que não existe? Não seria melhor acabar com tudo? Então precisamos sondar o coração do Senhor Jesus a respeito do que Ele pensa acerca do inferno e acerca da punição. Vamos para a punição em primeiro lugar. Segunda de Pedro capítulo, ou melhor, vamos para a questão da duração do inferno. Marcos capítulo 9, 43. Marcos 9, 43. Rapidamente, 1, 2, 3. E se a tua mão... ires para onde o fogo? Onde o fogo? A palavra grega aí, sabe qual que é? Asbestos. Diga asbestos. Não é abestado, gente. Asbestos. Repita novamente. Significa inextinguível. Um fogo que não se apaga. Vamos para Daniel capítulo 12, versículo de número 2. Vamos ver o que o profeta Daniel, inspirado pelo Espírito Santo, tem a nos dizer nesta noite. 1, 2, 3. E muitos... vergonha e desprezo eterno. Vamos ainda para outro texto, que está em Mateus capítulo 25, versículo de número 46, que vai falar do castigo, ou do tormento. Lá está tormento, mas a bem da verdade é castigo, porque a palavra grega para tormento é outra. Juntos, 1, 2, 3. E irão...
A palavra tormento, na verdade, ali é castigo. Porque a palavra grega para tormento é basanidzo, e ali está colassin. E irão estes para colassin aionion. Diga, colassin aionion. Castigo eterno. A palavra colassin vem do verbo grego koladzo. Aparece apenas 2 vezes na Bíblia. E a palavra colassin, o substantivo, também aparece apenas 2 vezes na Bíblia. É quase que um rapax legomenon. Ou seja, aquilo que é dito apenas uma vez. Só não é um rapax porque é dito 2 vezes. Tanto o verbo como o substantivo. Percebam que o castigo é eterno. E a vida é? Para quem é o castigo eterno? E para quem é a vida eterna? Percebam agora. O tormento eterno, o substantivo, é qualificado pelo mesmo adjetivo que qualifica a vida. O adjetivo que qualifica a vida apenas está no feminino. E o que qualifica o castigo está no masculino. Mas tanto um quanto o outro tem o mesmo peso, o mesmo significado, que está sendo dito no mesmo texto, no mesmo contexto, na mesma perspectiva teleológica, porque não é para agora, é para depois. E no mesmo texto, dito pela mesma pessoa que é o Senhor Jesus Cristo. Então, se o castigo é eterno, segue-se que a vida também é eterna. Se a vida é eterna, segue-se que o castigo é. Agora, se eles dizem que o castigo não será eterno, então da mesma sorte a vida não será eterna. Mas mesmo os aniquilacionistas, eles acreditam que a vida é eterna. Se a vida é eterna, então o castigo é eterno. Agora, como pode haver um castigo eterno para uma alma que deixou de existir? Como você pode castigar eternamente alguém que não existe? Logo, por implicação daquilo que Jesus afirmou, a alma precisa ser imortal para que ela também seja castigada eternamente. Então vimos que o fogo é eterno e o castigo também é eterno. Se isto é verdade, e nós queremos que sim, logo lá em Mateus 10, 28, Deus não irá aniquilar a alma. Mas venham comigo agora que eu tenho mais uma verdade interessante para lhes dizer. Suponhamos que Deus realmente... Suponhamos, como é que é? Então é uma hipótese, é uma suposição, é uma ilação, é um achômetro. Digamos que Deus realmente irá aniquilar a alma no inferno. Mas a que tipo de inferno nós estamos falando? De que tipo de inferno? E é aqui que nós vamos trabalhar agora. O destino do ímpio e o destino do justo. O primeiro inferno, aqui eu quero fazer alusão, no hebraico é chamado de Sheol, diga Sheol. E no grego é chamado de Hades, diga Hades. Que muitos dizem Hades, e por isso tem até medo de tomar aquele suco lá do mercado, que é o Hades, né? Deus me livre de tomar esse suco do inferno. A pronúncia é Hades, tá? Sheol ou Hades é também inferno, porque a palavra inferno não está no texto original. A palavra inferno vem da Vulgata Latina de Jerônimo, infernos ou ínfero, que é região inferior, lugar de punição. Este lugar, que é o Sheol ou Hades, é lugar de punição somente e exclusivamente das almas dos ímpios, que é o estado intermediário, é o nosso estado intermediário, o lapso temporal. Quando o ímpio sai desta vida, o seu corpo vai para a sepultura, para kever, ou minimeion em grego, mas a sua alma vai para o Hades ou Sheol. E lá no Hades, vocês querem saber como que ela está? Lucas capítulo 16, versículo 22 e 23. Vamos lá, Lucas 16, 22 e 23, eu tenho mais 15 minutos. Juntos, 1, 2, 3. E aconteceu...
Espere um pouquinho, o rico foi? Seu corpo foi para a sepultura. Agora vamos para o versículo 23. Olha a revelação. 1, 2, 3. Qual era a condição do ímpio no inferno, que a palavra grega ali é Hades? Qual é a condição dele? Estando em? Bem alto, estando em? Enquanto que Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, lugar de intimidade, lugar de bem-aventurança. Não foi dormir, porque lá no céu não tem cama, e as almas não roncam também. Martinho Lutero e Calvino tiveram uma peleja muito grande. Não que eu acredite em tudo que Martinho Lutero e Calvino diz, tá? Eles têm uma teologia diferente da nossa, mas a gente pode pensar algumas coisas ali. Eles lutavam contra os psicopanirritas, que são os defensores do sono da alma. Então o ronco das almas do inferno, tremendo isso, né? Então as almas estavam em tormento. Quando o ímpio parte desta para outra vida, antes que o seu corpo seja sepultado, a sua alma já começa a ser castigada, já entra em tormento. Esta é uma razão maior de você sair daqui com o seu coração inflamado para pregar o evangelho e salvar aqueles que estão indo para o inferno, para que eles não vão para o inferno. Há um parente seu que está caminhando para o inferno, há um amigo seu que está indo para o inferno, e se ele morrer agora, a sua alma vai direto para o lugar de tormento, e de lá só para o lago de fogo. Então perceba que o ímpio já entra em tormento no Hades. Vamos correr, que senão não vai dar tempo. Segundo tipo de inferno, não precisa nem colocar na tela, quem quiser pode anotar. É o abissos, ou abismo, diga abismo. Lá no abismo já habita alguns seres malignos, espíritos malignos, que são anjos caídos, parte daqueles que caíram com Satanás. Inclusive quando o Senhor Jesus chega em Gadara, e ele vai repreender aquela legião, que são 2.000 demônios, o que é que eles dizem para Jesus? Conjuro, em nome do Altíssimo, do Deus Altíssimo, por que vieste aqui nos atormentar fora do tempo? Jesus, Filho de Deus vivo, por que vieste aqui nos atormentar fora do tempo? E rogavam que não os mandassem para o abismo. Gente, se um espírito maligno que estava naquele cabra não queria ir para o abismo, é que o negócio lá é terrível, pastor. Nem os demônios queriam ir para lá. Só que lá estão esses espíritos que serão soltos no período da grande tribulação para atormentar os habitantes da terra. Isso está em Apocalipse capítulo 9, versículo 1 em diante. E para lá, no início também, no final da grande tribulação, sabe quem é que vai para lá? O próprio Satanás. Ele será lançado no abismo de acordo com Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 1. E no versículo 7 mostra que ele será solto do abismo. Ele ficará 1000 anos. É uma outra prisão onde só tem espíritos malignos, não tem seres humanos. Terceira prisão é chamada de Tártaro no grego. Algumas traduções transliteram Tártaro. Não estou falando do Tártaro do dente. Tártaro porque o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz uso da literatura grega clássica, porque a palavra Tártaro no grego clássico era uma palavra para designar a habitação dos titãs, dos semideuses, visto que eram anjos que foram aprisionados, e Deus sabe a razão e o porquê. Uns foram para o abismo e outros foram para o Tártaro. Eles estarão presos naquele lugar até o juízo daquele grande dia. Eles foram presos desde a queda de Satanás, antes da criação do homem, e ficarão lá até o julgamento final. E pasmem vocês, quem é que irá julgar os anjos? Quem sabe? A igreja. Você irá julgar os anjos. E eu tenho outra notícia: em breve o Deus de paz
esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás, que ele também é um anjo caído. Nós estaremos neste grande julgamento. A igreja redimida, comprada, lavada pelo sangue de Jesus, a igreja vitoriosa, a igreja triunfante, a igreja que venceu, a igreja que recebeu um novo nome. Aleluia! Meu Deus, é muita graça, é muita unção de Deus neste lugar. Portanto, o Tártaro, agora existe uma outra prisão, é chamada de Guiena. Diga Guiena. A palavra grega Guiena é a forma grecizada, ou seja, a forma grega da expressão hebraica Guerinom. Guerinom era o vale dos filhos de Rinom. Era um local que vivia à margem de Jerusalém. Inclusive, nas muralhas de Jerusalém havia várias portas. Porta dos cavalos, porta das águas, e havia também a porta das ovelhas e a porta do monturo, para onde ia o lixo. Tudo que era podre, que não prestava, lançava-se na Guiena, lá no vale de Rinom. Depois de um tempo, aquele lixo ia ficando acumulado, tocava-se fogo. E aquele fogo continuava queimando. Jesus, quando falava de uma verdade espiritual elevada, a fim de que o seu auditório pudesse assimilar esta verdade, ele ilustrava esta verdade, falando daquilo que era comum para o povo. E falar em Guerinom, monturo, todo mundo sabia o que era. E sabia como ficava o monturo depois que se colocava fogo. Então, para falar de um fogo que não se apaga, de um fogo eterno, ele lança mão desta ilustração para dizer que haverá um fogo eterno. É o chamado lago de fogo, que até agora ninguém foi para lá. Então, se alguém vier com uma revelação, irmão, Jesus me revelou o quê? Que está vendo uma reunião lá no inferno, no lago de fogo. Não acredite que é mentira. Jesus não passou perto desse camarada. Não existe reunião no inferno. Primeiro que o diabo não está lá, e ele quer até que você acredite que ele está lá. Quando houve aquela reunião dos filhos de Deus, a Bíblia diz que veio também Satanás. E Deus perguntou para Satanás, de onde vens? O que ele disse? Você é por ela. Mas tem mais, o apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, ele disse: sede sóbrios e vigiai. Por quê? Porque o diabo está lá no lago de fogo. Como é que é? Está lá no Tártaro. Ele está o quê? Anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então ele não está no inferno coisa nenhuma, nem no abismo, nem no lago de fogo, nem no Hades, nem no Tártaro. Ele está aí, perturbando os outros com os anjos caídos que não estão presos. Então o lago de fogo ainda não foi inaugurado. O lago de fogo ainda não foi? E eu vou provar para vocês. Quem inaugurará o lago de fogo? Quem sabe? A besta e o falso profeta. A besta e o falso profeta. Eu estou inventando isso? Não. Apocalipse 19, versículo 19 e 20. Bem rapidinho que meu tempo já se foi. 1, 2, 3. E vi e a besta esses dois foram lançados. Ele está falando de um aparente passado que na verdade é um futuro profético.
É como Isaías diz: e ele foi moído pelas nossas transgressões. 750 anos antes de Cristo ser moído na cruz, Yeshayahu Hanavi, o profeta Isaías, já via Jesus. Da mesma sorte, o que João Evangelista, há quase 2000 anos, viu, ainda vai ocorrer no período da grande tribulação. A besta e o falso profeta serão lançados vivos, corpo e alma e espírito, no lago de fogo. Elias e Enoque não experimentaram a morte física. A besta e o falso profeta também não experimentarão, mas eu não quero ter o mesmo destino deles. Alguém quer? Só o de Elias e Enoque, né? Eita glória! Estão entendendo? Inaugurarão. E depois deles, Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10. 1, 2, 3. E acabando-se... Seguindo. E o diabo Amém. A besta e o falso profeta no lago de fogo, e Satanás no abismo. Depois de 1000 anos, a besta e o falso profeta que foram lançados vivos ainda continuavam no lago de fogo. E depois Satanás é lançado. Só ele? Não. Todos aqueles que amam a vinda do anticristo. Nós não, porque nós amamos a vinda do Senhor Jesus. Aguardamos o arrebatamento. Aleluia! Nós aguardamos novo céu e nova terra. Quem é que está esperando aqui a ressurreição dos mortos? A glorificação e o arrebatamento da igreja. Oh, aleluia! Glória ao nome do Senhor. Portanto, falamos do destino dos ímpios. Rapidamente falando do destino dos justos. Para onde vai o justo após a morte? Nós vimos lá em Lucas capítulo 16 que Lázaro foi morto, e quando ele morreu, ele foi levado para o seio de Abraão, lugar de intimidade. Mas temos mais. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11, mostra que as almas estão debaixo do altar de Deus. E tenho mais. O apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo de número 23, ele disse: eu tenho desejo de partir. De partir é de sair desta para outra vida, de entrar no estado intermediário. Para quê? Para estar com Cristo, porque isto é melhor. E o ex-ladrão na cruz? Lucas capítulo 23, versículos de número 42 e 43. O que é que ele disse? Ele disse a Jesus, o que ele disse? Senhor. A resposta avassaladora de Jesus e cheia de consolo. E disse-lhe Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. O seu destino é o paraíso após a morte. Mas é um estado intermediário, é provisório, porque Deus não salva somente a alma, Deus não salva somente o corpo, Deus não salva somente o espírito, porque em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, está escrito: e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados para a vinda do Senhor. Ele salva o homem todo, é corpo, é alma, é espírito. Aleluia! Aqueles que hoje estão no paraíso, no toque da trombeta, os corpos serão ressuscitados, as almas entrarão nesses corpos e eles serão arrebatados. A glória do Senhor está na casa, Ele está presente, o arrebatador da igreja.
que prometeu vai cumprir, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Pode passar o céu e a terra, aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Vai se cumprir. Quem está guardando o arrebatamento? Quem está guardando a glorificação? Quem está esperando, adore. Nebra Ramanai. É o momento da glorificação, da adoração. É a esperança viva da igreja. Vocês estão sentindo a presença dele aqui? Glória a Deus. Meus queridos, nós vamos parar por aqui. Falamos resumidamente, de en passant, acerca do estado intermediário, sem nenhuma empáfia ou exibicionismo. Só sobre este tema nós escrevemos 480 páginas. Então tem muito o que vos dizer, mas o tempo é exíguo e nós não somos senhores do tempo, estamos limitados ao tempo. E eu quero voltar, né? Para não ser desobediente. Só permite que eu fale dos livros? Queridos, rapidamente eu quero falar de algumas literaturas que eu trouxe aqui, e depois eu vou estar com a minha esposa lá fora para atendê-los, caso alguns irmãos se interessem. Os livros que eu trouxe aqui são livros para abençoar. Dicionário de Palavras, Expressões, Interpretação e Curiosidades Bíblicas, 1168 páginas. Durante muitos anos confeccionamos esta obra. Essa aqui vai falar de expressões idiomáticas, de teologia, predestinação e livre-arbítrio. Vai falar de onomatologia, que é a ciência dos nomes. Essa questão sobre inferno, Sheol, tudo eu trago na minha literatura, tudo isso que vocês ouviram. Aqui nós vamos falar de etimologia de nomes de pessoas, rios, vales, montes, deuses, no grego, hebraico, latim, aramaico, significados. Ainda existe também etimologia de palavras, cultura, costumes, está tudo nesta obra aqui. Fora esta obra, eu tenho essa daqui com 496 páginas, que é perguntas escatológicas difíceis de responder. E aqui eu vou dizer por que eu não sou pós-tribulacionista. Perguntem para mim. Por que eu não sou pós-tribulacionista? Porque na visão pós-tribulacionista, por ocasião do arrebatamento, a igreja não vai para o céu. Isso daí fica contra o que Jesus prometeu em João 14, 1-3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver vocês estejam também. Perguntas difíceis de responder sobre a imortalidade da alma, 480 páginas, 130 perguntas e respostas. Os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. Por exemplo, a Bíblia não diz que Noé amaldiçoou o filho dele. A Bíblia não diz que o galo cantou 3 vezes. A Bíblia também não diz que Josué e o povo deu apenas 7 voltas diante de Jericó. A Bíblia não diz que só existe 12 tribos em Israel, e nem tampouco diz que o nome de Saulo foi mudado para Paulo. Gente, tem 82 coisas que os pregadores afirmam que está na Bíblia, mas não está. Outro aqui, olha, volume 3, essa obra aqui. O que a mulher de Jó disse para ele? Amaldiçoa Deus e morre ou abençoa Deus e morre? Bem alto. Amaldiçoa. Sabe como é que está em hebraico? Está assim, ó. Vatomer lo isto oderra mahaziki betuma terra bareh Elohim vamut. É isso que vocês entenderam, e o resto eu explico aqui nessa obra. Quem são os filhos de Deus em Gênesis 6:2? O que é o batismo com o Espírito Santo com fogo? 59 temas, 320 páginas. Jefité sacrificou sua filha. Quem foi Maria Madalena? De onde veio Deus? Quem criou o mal? 384 páginas, 75 temas. Com quem se casou Caim? Onde esteve Jesus 12-30? O que era o espinho na carne de Paulo? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? E por que esse pecado não pode ser perdoado? Todas estas obras, tudo que eu vou oferecer para vocês aqui, custa quase R$1.900. Só que hoje vocês vão levar no Pix 480. Ah, mas eu quero no cartão. 6 parcelas de R$90 apenas. E quem levar esse kit vai receber gratuitamente um curso de hebraico. É este módulo, mais 12 videoaulas, uma Bíblia hebraica em áudio, onde o rabino está narrando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'ar ve'ha'ar hayetat tohu vavohu ve'rosheral penei terron ve'ru Elohim, e vai até Malaquias. Tudo vai de graça esse curso. 480 no Pix ou 6 de 90. Eu vou aguardar vocês lá fora. Deus abençoe, muito obrigado, pastor Emanuel.
tomem aqui que eu roubei 2. Muito bem, meus irmãos. Gostaram de ouvir, irmãos? Amém? Amanhã continua. Amanhã o pastor Elias estará aqui novamente falando desse assunto tão importante para todos nós. Pastor Elias, ele é um professor de grego, de hebraico, e tem vasto conhecimento das Escrituras Sagradas. Esses materiais que ele escreveu, seria bom que todos nós pudéssemos, aqueles que puderem, passar ali. Nós temos também a nossa casa publicadora. Hoje nós colocamos ela aqui ao lado. Eu gostaria que todos os irmãos, amanhã é feriado, vocês não precisam ter tanta pressa, mas passem ali e dão uma olhadinha nos materiais da nossa casa publicadora.